O Horizonte Debate está de volta e o debate de hoje é sobre diversidade e intolerância religiosa. Macota, no final do segundo bloco, e aí eu confesso incomodado com a ideia de se viver esse sentimento transcendente religioso que nos constitui com medo, você entregou recentemente ao Papa Francisco uma expressão da sua religiosidade e de boa convivência para o Santo Padre. Como é que foi essa experiência? Que presente foi esse que você entregou para ele? Na verdade, foi um bordado com as miçangas do candomblé de Nossa Senhora Aparecida, dentro de uma visão de que é uma santa negra, é a padroeira do Brasil, e ela foi bordada com as miçangas do candomblé. Sim. Numa discussão de que todo sagrado convive harmonicamente. Nós é que precisamos aprender a viver harmonicamente. E aí foi um quadro, né, que eu entreguei para ele, e esse quadro foi amarrado numa miçanga de Oxalá, que no sincretismo seria Jesus Cristo. Né? E foi dentro dessa discussão de que, na verdade, toda forma de rezar ela é sagrada. Como que ele recebe o presente? Ele recebeu muito bem, porque ele entendeu a Nossa Senhora Aparecida, foi colocado para ele que era a Nossa Senhora Aparecida e que ela havia sido bordada dentro dessa leitura do candomblé das miçangas, né? E ele ficou assim, muito grato, pegou o presente. Essa entrega foi na Bolívia, quando eu estive com ele na Bolívia. E aí, no ano passado, ele me convidou, eu recebi o convite para ir ao Vaticano. Né? Então, estive lá no Vaticano, de novo, numa mesa, exatamente nessa discussão de que todo sagrado é sagrado. Sim. Toda forma de rezar ela é sagrada. Nós precisamos desenvolver essa convivência entre as pessoas que pensam de formas diferentes. Eu estou pensando aqui agora, Macota, Jada, Rita, todo mundo conhece esse verso, né? Ô, minha mãe menininha, minha mãe menininha do Gantuá, né? A mãe menininha do Gantuá, ela deitada, já velhinha, né? Com uma imagem, uma foto gigantesca, né, de Papa João Paulo II atrás dela, né? Ela, o sincretismo de novo, funcionando, trabalhando muito bem. Quer dizer, eu respeito a intercessão que é sua da minha religião, né, Macota? Na verdade, eu digo o seguinte, o sincretismo foi uma das formas mais inteligentes que o negro descobriu para poder preservar a sua religião. Eu só sou candomblecista hoje porque houve o sincretismo. Sim. Porque, na verdade, não é uma substituição, não é uma... uma mistura, não é isso. É cada um com seu aspecto, mas foi uma forma encontrada para poder preservar aquilo que era proibido. Sim. Uma forma de resistência. De resistência. Então, eu não posso rezar para o Oxum, mas eu posso rezar para Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, eu vou rezar para você e estou lembrando da Oxum. Agora, Rita, Jada, como o Estado, como esse regulador, como essa entidade promotora de justiça, né, pode proteger as pessoas nesse sentido? E aí eu não estou dizendo aqui agora... cristãos coptas sofrem no Egito hoje. Então, indivíduos que, na TV Horizonte, uma TV católica, cristãos como você, sofrem perseguição e tortura, como lá em Bicas, essa mãe de santo sofreu. Como que o Estado pode regular isso? Eu acredito que através da educação, né? Eu acho que a educação é o caminho, né? Agora também a questão do ensino religioso está muito em pauta, né? É importante que as crianças, que as escolas passem, falem sobre essa diversidade, não só de crenças e de tradições, mas também do próprio ateísmo, né? Da possibilidade de não se ter uma religião, isso também deve entrar nessa discussão. Então, acho que o Estado ele tem o papel de conscientizar. E quando a gente falava antes sobre esses atentados internacionais, né, a gente, quando ouve falar sobre um atentado internacional, a gente fala fundamentalismo, mas o que acontece aqui também é fundamentalismo, né? Também é pautado no fundamentalismo, também é um terrorismo, né? Jader, quando
ataques na França, né? Ali no segundo semestre de 2015, talvez o mais importante deles, né? Charlie Hebdo e né? As claras vistas, né? Filmado. O Bataclan, aquela boate em Paris, né? Quando o Estado francês, que na eleição de Emmanuel Macron ruma para um Estado mais conservador, ele proíbe, por exemplo, olha, a gente recebe esses imigrantes sírios da África árabe, mas não pode usar o véu. E se essa mulher for submetida a, por exemplo, um tratamento de saúde, ela tem que se submeter à nossa regra. A sociedade francesa, ela é impactada claramente por esses extremistas que matam cidadãos franceses. Mas, ao mesmo tempo, o Estado francês, ele promove... Como que é pensar esse processo? Olha, eu acho que a imprensa tem um papel, os meios de comunicação têm um papel nisso. Eu publiquei no meu blog uma matéria sobre islamismo. E foi curioso que quem mais conversou comigo foi o pessoal de outros países. Eu recebi uma pessoa da Austrália, uma pessoa da França, uma pessoa de Portugal, tá? Porque está havendo conflito entre a minoria islâmica, tá? E o Estado. As pessoas não conhecem o islamismo. Tá? A imprensa foca no momento de tensão, no momento de conflito, e as pessoas projetam na religião aquela violência. Sim. Quantos milhões de muçulmanos a gente tem no mundo? Tá? Quantos estão querendo impor sua fé armados? Dos milhões de muçulmanos que a gente tem no mundo. Sim. Tá? Quando eu falo para eles que aqui no Brasil a gente convive em relativa paz, islâmicos e brasileiros, que a gente vai para o interior de São Paulo e vê o pessoal transitando de véu sem problema, né? Eu acho que o Estado francês, ele tensionou muitas relações entre a minoria. Na tentativa de assegurar a laicidade, tá? Ele acabou incorrendo em laicismo. Tá? E acabou proibindo manifestações religiosas que não deveriam ser ameaçadoras. Se eu usar um véu, não usar um véu, a minha filha, se eu fosse islâmico, a minha filha islâmica usar um véu na escola, isso vai impedir a educação dela, vai criar um estigma na educação dela. Não vai, esse estigma, se ele existe, ele já existia, ele está na sociedade. Ele não está no véu, ele não está na miçanga, ele não está na conta. Jade, Rita, Macota, é absurdo a gente pensar essa frase, de fato, né? Judeus e muçulmanos conviverem no Brasil, Sim. Dividirem o mesmo mercado de São Paulo, Sim. e é visível isso, né? Assim, aquele típico comerciante árabe servindo um judeu com o kippá. Sim. E nas nossas escolas públicas, para uma população, eu estou pensando aqui agora, Salvador, a cidade negra, a maior cidade negra fora da África, a gente ter casos como o que a Macota traz para a gente, de em Bicas ou no Rio, alguém ter o seu terreiro destruído. É muito contraditório. Você tem um Estado omisso. Na verdade, eu acho que a sociedade, ela exprime a ausência do Estado. Como o professor trouxe a questão da França, da proibição, né? Há uma confusão dos limites do Estado e da laicidade. Sim. Né? Eu costumo dizer, no caso do Brasil, o Brasil é um Estado laico. Sim, o país é um Estado laico, mas ele é constituído a partir de pessoas que têm diversas religiões. Sim. Isso tem que ser respeitado. Eu tenho que dar conta de entender o cidadão que reza e que não reze. Né? Essa para mim, é a concepção de um Estado laico. E você tem uma mídia que hoje é uma mídia, vamos assim dizer, ela não cumpre o seu papel de informar. Né? Ela, na verdade, ela hoje exerce um papel muito mais de querer formar dentro da ótica de quem é proprietária dela, porque a mídia pertence, né? Essa mídia comercial que a gente vê pertence à família. Jane. Não, me fugiu aqui. Eu tô pensando aqui agora, Macota, na música das caravanas, essa do Chico que falei no finalzinho do outro bloco. Se você quer ver uma caravela, dessas que traziam os negros, dos navios negreiros, de olhar hoje para o porão de uma caravela dessa, é só pegar, por exemplo,
uma das celas superlotadas de negros pouco escolarizados, suados, amontoados, sem dignidade, sem estrutura. Né? Na verdade, se você pegar, nós somos consequência desse processo colonizador, né? Se você vira e fala assim, a maioria da população carcerária é negra, sim, a maioria da população analfabeta é negra, dos pobres são negros. Mas o que a história nos legou para além? O meu filho, ele nasceu apenas de Hugo. O filho do outro nasce com sobrenome, laboratório, escritório. Essa é a diferença do filho do negro para o filho do não negro. E aí eu quero discutir o poder, realmente. Né? Se você pegar, por exemplo, o meu filho sai de manhã para ir para o trabalho, eu não sei se ele vai voltar à noite. Ou se a violência vai acabar com ele antes do fim do dia. Essa é a realidade Mas nossa. ele tem orgulho da matriz dele? Claro, como o ele é menino dos super Arturos feliz. tem? Mas eu estou te falando de uma realidade de um país onde se mata assim, a cada hora são 7 assassinatos. O país mata mais, o país matou mais jovens negros que a Segunda Guerra Mundial, gente. Nos últimos 10 anos. Essa é a realidade. Quem está morrendo é os nossos filhos. Nós temos 30 segundos já. Macota tá falando da violência. A gente tem lei. Sim. Existe lei contra a discriminação racial. Por que o Estado não consegue efetivar essa e muitas outras leis que a gente tem que são ótimas? Porque a justiça é um poder imperial, né? Distante do povo. Rita, Jader, Macota, obrigado de vocês terem aceito a um convite espinhoso em algum momento, que nos deixa grilados para falar da intimidade das pessoas, mas que com coragem a gente vem para cá. A TV Horizonte, eu me orgulho muito de fazer parte dessa instituição tão linda. Ela se pauta por cultura, evangelização e educação. E eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela sua audiência. Quer rever algum programa? É só acompanhar a nossa programação no site. Hannah Arendt vai dizer que ela não se preocupava com Hitler ou com Goebbels ao analisar o nazismo e o Holocausto, mas com o alemão comum. Quem que é esse brasileiro comum que comete essas atrocidades religiosas? Um abraço, até o próximo programa. Tchau.